senhores vereadores, público presente, senhoras e senhores que nos acompanham pela transmissão ao vivo do site, do YouTube, da fanpage da Câmara Municipal de Tietê. Boa noite a todos. Convido o senhor secretário a proceder à verificação de presença dos vereadores. Vereador Adriano Aronchi. Presente. Vereador Alfredo Melaré Neto. Presente. Vereador Ângelo Rafael, presente. Vereador Jário de Castro Oliveira. Presente. Vereador doutor João Batista Martellini Filho. Presente. Vereador doutor José Carlos Regonha Júnior. Presente. Vereador doutor Luiz Antônio Pisol Grigolon. Presente. Vereador Manuel Vicente Modesto. Presente. Vereador Mário Domingues Júnior. Presente. Havendo o número regimental para abertura da sessão, invocando a proteção de Deus, o nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao vereador professor Ângelo Rafael que proceda com a leitura do trecho bíblico e convido todos para ficar em pé. Salmo 65, hino ao Deus providente. A vós é devido louvor, ó Deus, em Sião, e a vós se cumpram as promessas. Vós que ouvis a nossa oração, de vós todo o mortal se pode aproximar com as suas obras de pecado. As nossas faltas são mais fortes que nós mesmos, mas vós as perdoais. Feliz aqueles que vós escolhei e atraís para habitar nos vossos átrios. Somos saciados com os bens da vossa casa e com o vosso santo templo. Vós nos socorreis com prodígios, Deus da nossa salvação, esperança dos confins da terra e dos mares longínquos. Vós sois quem firmais as montanhas com a vossa força, cingido de poder. Vós que aplacais o bramido dos mares, o estrondo das vagas e o tumulto dos povos, os que habitam nos confins da terra, tremem perante os vossos prodígios. Os vossos sinais fazem rejubilar as portas da manhã e da tarde. Visitais a terra e tornai-la fértil. Acumulai de riquezas, enchendo a transbordar de água os vossos rios caudalosos. Quando quereis que o trigo germine, irrigai-lo grandemente. Irrigais os sulcos e aplanais as glebas. Amolecei-las com as chuvas e abençoais com as suas sementeiras. Coroais o ano com os vossos benefícios, e os vossos caminhos ressumam abundância. As pastagens do deserto são abundantes, as colinas revestem-se de alegria, os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales enchem-se de trigais, expandindo-se com gritos e cantares. Convido o senhor secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Peço dispensa, senhor presidente. Está em votação o requerimento do nobre vereador Dr. Júnior Regonha, solicitando a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levante-se. Aprovado. Convido o senhor secretário a proceder com a leitura do expediente, iniciando pelos projetos. Projeto de lei número 36/2023, dispõe sobre denominação de Prédio Doutor Arnaldo dos Reis, data de entrada 18 de setembro de 2023, de autoria do Poder Executivo. O projeto de lei número 36 de 2023 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça e Redação e Orçamento, Finanças e Contabilidade, em 19 de setembro de 2023. Projeto de Decreto Legislativo número 7/2023, confere medalha Pirapora de Curuçá ao senhor Sérgio Luiz Torresan. Data de entrada, 15 de setembro de 2023, de autoria do vereador doutor Júnior Regonha. O projeto de decreto legislativo número 7 de 23 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça, Redação e Orçamento, Finanças e Contabilidade, em 19 de setembro de 23. Dando continuidade ao expediente, convido o senhor secretário a proceder com a leitura dos requerimentos. Requerimento de número 333. Requeiro, ouvido plenário, se oficia ao senhor prefeito do município, o doutor Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, adote as providências necessárias para que seja realizada a instalação e pleno funcionamento da sala de informática e dos novos computadores entregues para a EMEB professora Alice Souza de Melo Camargo, no bairro Caixa d'Água, viabilizando que os alunos utilizem deste importante instrumento de tecnologia e aprendizado pago e custeado com recursos públicos há mais de 2 anos. Data de entrada, 18 de setembro de 2023, de autoria do vereador doutor Júnior Regonha.
Está em discussão requerimento 333. Está aberta a votação do requerimento 333. Aprovado. Requerimento 334. Requeiro, ouvido o plenário, se oficie o senhor prefeito municipal, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, informe a este poder legislativo quanto à tubulação de esgoto recebida a partir do empreendimento Jatobá. Número 1. Qual o valor atribuído à referida tubulação para efeitos da contrapartida exigida pela Prefeitura Municipal? Número 2. Em que local a referida tubulação se encontra depositada? 3. Quantos tubos foram entregues para a Prefeitura Municipal? 4. Em que local essa tubulação será utilizada? 5. Por que a referida tubulação ainda não foi construída no local a que ela se destina? 6. Quais as previsões de prazo para execução e conclusão dessa obra? Data de entrada, 18 de setembro de 2023, de autoria do vereador Doutor Júnior Regonha. Está em discussão requerimento 334. Está em votação o requerimento 334. Aprovado. Requerimento 335. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito do município para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis em relação ao poupa-tempo o que segue. Número 1. Início das obras. 2. Prazo previsto inicialmente de conclusão das obras. 3. Se as obras estão paralisadas e há quanto tempo. 4. Valor inicial das obras. 5. Valor previsto para execução das etapas que ainda remanescem para a conclusão das obras. 6. Valor final estimado das obras. 7. Valor pago até a presente data com recursos próprios do município de Tietê. 8. Prazo atual previsto para a conclusão das obras e para a inauguração do poupa-tempo. Data de entrada, 18 de setembro de 2023, de autoria do vereador Doutor Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 335. Está aberta a votação no requerimento 335. Aprovado. Requerimento 336. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, adote as providências urgentes para a realização periódica de dedetização completa da Avenida Fernando Costa com produto adequado para matar o carrapato estrela. Requeiro ainda que este poder legislativo seja informado em quantas oportunidades foram realizadas essa dedetização para conter a infestação de carrapato estrela nos últimos 12 meses. Data de entrada, 18 de setembro de 2023, de autoria do vereador Doutor Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 336. Eu gostaria de fazer uso da palavra, desejando boa noite a todos os nobres colegas, funcionários dessa casa, público que nos acompanha aqui na Câmara Municipal de Tietê pela internet. Gostaria de parabenizar o vereador Regonha aí pelo requerimento, pedir autorização de vossa senhoria aí para assinar em conjunto e dizer que aquilo lá está uma armadilha, né? Nós já temos a feira todo sábado ali, que da feira de Tietê, acho que só sobrou praticamente o pastel e a garapa lá, acho que nem feira mais podemos chamar aquilo lá. E nós temos aquela meia dúzia de barzinho que foi inaugurado recentemente pelo prefeito lá. Ou seja, nós colocamos pessoas ali para ficar à mercê do que pode acontecer, podendo ser até uma fatalidade, por uma picada de um inseto que é do tamanho de um grão de arroz. Ou seja, a prefeitura ela tem sim responsabilidade de manter aquilo em ordem, ela tem sim a responsabilidade de manter aquilo seguro, porque ela promoveu a concentração de pessoas ali. Ela tirou a feirinha dela de quarta-feira dali, jogou para fight por problemas logísticos, acho, e outro mais. Mas os quiosques que foram inaugurados lá, eles são frequentados por pessoas, e essas pessoas correm risco. Ou seja, a prefeitura ela tem que tomar cuidado com isso, é uma questão séria, não é novidade para ninguém, é sabido por todos.
As capivaras frequentam a calçada, não fica só lá embaixo no leito do rio ou até no gramado, ela frequenta a calçada. E para acontecer uma fatalidade não precisa de muita coisa. Nós tivemos um exemplo aqui em Campinas, aí, na morte de 3, 4 pessoas em um evento. Aí. Então, muito bem atentado. Torcer para que a Prefeitura se atente também a isso. Está em votação o requerimento 336. Aprovado. Requerimento 337. Requeiro, ouvido plenário, se oficie a concessionária de energia elétrica Electro para que realize a inspeção junto à rede elétrica da cidade de Tietê para constatar e notificar os responsáveis pelas fiações soltas e desprendidas dos postes, determinando aos mesmos que adotem as providências necessárias e que resguardem a segurança da população. Data de entrada, 18 de setembro de 2023, de autoria do vereador doutor Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 337. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra ao vereador Júnior Regonha. Boa noite a todos, nobres vereadores, públicos presentes que nos assistem pelas redes sociais e também os nossos funcionários. O senhor presidente, principalmente depois dos últimos ventos, a ventania que deu nos últimos tempos, o que a gente tem visto mais em Tietê é fio estourado, fio solto. E assim, a gravidade é bastante relevante, porque nós, o cidadão leigo, não sabe se esse fio ele conduz, se ele está energizado ou se ele não está energizado. Ele não sabe se esse fio é de um cabo, de antena, se ele é o fio de energia. E um monte de lugar tem fio solto. Tem locais, cruzamentos das cidades que é uma barbaridade que tem de fio, de confusão de fio. E eu vejo, e a Electro, ela é responsável. Por quê? Porque a Electro, é ela que autoriza e concede o uso do poste, porque o poste é dela. Então eu espero que a Electro tenha a responsabilidade de fiscalizar isso também, dentro da cidade de Tietê. Que ela verifique, analise aonde tem, como está sendo utilizado o seu poste e notifique essas empresas, que se não for ela, a Electro, que esteja com o fio estourado, mas alguma outra empresa, que ela notifique a regularizar a situação. Porque em qualquer momento pode ocorrer uma fatalidade com uma criança, uma pessoa de idade, ou qualquer desavisado que encoste num fio. Principalmente em dias de chuva, vão iniciar os períodos de chuva. Você não vê, você encosta num fio desse, o fio desse energiza uma poça d'água. Então, tem que ter responsabilidade por parte dessas concessionárias, que ganham muito dinheiro, ganham muito dinheiro e são privativas no uso desses recursos, que elas também têm a responsabilidade de manter isso em ordem. Eu vou passar a palavra ao doutor Mário, que está pedindo. Boa noite, nobres amigos. Boa noite, funcionário da casa, público que nos assiste, público presente, boa noite. Eu pedi uma parte, Júnior, que realmente esse requerimento seu venha aí fazer jus, porque eu tive 2 reclamações e tive presente nenhuma, aqui perto da rua Antônio Marcus. É isso mesmo, Antônio Marcus. Eu liguei na Electro, fui bem atendido pelo Rafael, ele passou a indicação. E daí você vê que cada poste, muitas vezes é fio elétrico, alguns é da Vivo, alguns é de outras concessionárias, como foi dito. E como eu entrei em contato com a Vivo, olha, eu falei para você de manhã com ela, à tarde ela resolveu o problema. Então eu fiquei muito feliz por isso. Na hora eles resolveram. Mas o excesso de fio é barbaridade. Tem dia que você chega assim, você passa numa esquina, aí você vê rolos de fio enrolado no poste, e você não sabe nem de quem é. Então, muito bem, e peço para assinar em conjunto, Júnior. Obrigado. Inclusive o Grigolon disse aqui para mim que ele já fez esse requerimento e até agora não deu uma providência. O Mário também fez. Então, quer dizer, é algo que tem saltado aos olhos na cidade de Tietê e que a gente não vê medidas. E a minha preocupação realmente é alguma fatalidade em relação a esses fios. Como eu disse, nós não sabemos, não tem como saber, pelo menos a nós leigos, o que é energizado, o que não é.
E, enfim, espero que a Electro demonstre uma preocupação em relação a isso também. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, requerimento 337. Está aberta a votação do requerimento 337. Aprovado. Requerimento 338. Requeiro, ouvido o plenário, se oficie o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis com relação ao convênio assinado com o Governo do Estado de São Paulo para a construção de uma creche no bairro Terra Nova, o que segue. Número 1. Houve a liberação de alguma verba por parte do Governo do Estado para o início das obras? 2. Quais etapas já foram concluídas com relação ao convênio, após a assinatura do mesmo, em dezembro de 2018? O projeto da obra já está pronto? A licitação já foi aberta? Qual o prazo de início e conclusão da obra? Caso o convênio tenha sido revogado, a Prefeitura tem em seu planejamento a construção de uma creche no local através de recursos próprios? Data de entrada, 18 de setembro de 2023, de autoria do vereador doutor Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 338. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador, doutor Júnior Regonha. Senhor presidente, essa é uma creche que, inclusive, não sei nem se no requerimento não está sendo juntado uma foto de jornal. Teve um site, né, de uma obra, né, que ia ser realizada, uma creche, e, por fim, até hoje ninguém viu, ninguém sabe o que aconteceu com essa creche que não chegou. Eu queria citar isso e aproveitar para mencionar a questão das obras do Poupa Tempo e mencionar a questão das obras no modo geral. Que a gente tem visto que são obras e obras paralisadas, paradas, Poupa Tempo, a Policlínica. Quem que aqui já passou nos últimos dias aí na Policlínica? Parada. Então, não dá para saber, entender por que essa situação em relação a essas empresas, o que tem acontecido que a Prefeitura não tem conseguido ter sucesso nessas empreitadas, né? O Poupa Tempo foi citada a obra da creche, que nem começou e já terminou o prazo da creche no Bertola, que é uma reforma. Poupa Tempo é idem. Poupa Tempo, Cerquilho inaugurado, já vai fazer aniversário de um ano. Laranjal também. E Tietê começou, eu me lembro que, eu ia até questionar isso, mas vi que começou a obra, fiquei esperançoso, mas está parado, você passa lá, está tudo escuro, você não vê nenhuma movimentação. Então ficam aqui os nossos questionamentos em relação a essas obras. E que eu digo em relação à creche também, do Terra Nova e Emílio Gardenal, que são dois bairros que crescem todo dia, tem mais gente morando, e que nós sabemos dos problemas com creche, vagas, e que seria uma alternativa aí para a cidade de Tietê. Posso? Claro. Dar uma parte? Claro. Eu passo a acreditar que o prefeito Vlamir Sandei está preparando um pacotão para o ano que vem. Que ele está deixando tudo a banho-maria aí, tudo quietinho aí, está mexendo muito, e ano que vem ele inaugura tudo, é ano de conclusão de 8 anos de mandato dele. Não tem explicação. Você acha que faz sentido a gente pagar um ano de aluguel do prédio do Poupa Tempo? É um ano sendo pago o aluguel desse prédio. Por quê? Ficou 6 sem começar a obra. E mais 6 com obra. Nós estamos há um ano pagando aluguel desse prédio aqui do lado da Câmara. Aqui. É inacreditável. Isso no setor privado não existe. Sabe, é coisa... O próprio dinheiro do esgoto da Serra faz 7 anos que está na caixa da prefeitura. E a obra não acontece. Anda passo de tartaruga. Creche do São Pedro, que a gente pediu, ali está sendo feito com drywall. Está sendo feito com revestimento de gesso. Gesso, não é alvenaria, não é nada pesado, não é mega obra. Não acontece. Eu espero, hoje eu já acostumei com essa morosidade, eu já acostumei com nada acontece em Tietê, e a gente batendo palma para a inauguração na região inteira. Cerquilho tem inauguração todo mês.
Se alguém sente falta da inauguração aqui, comece a olhar para Jumirim. Jumirim tem inauguração todo mês lá. E eu estou achando que ele está preparando que ano que vem nós vamos ter um ano estrondoso em Tietê, galáctico em Tietê. Que vai faltar até data na agenda para inaugurar tanta coisa aqui em Tietê. Porque nós passamos 7 anos sem inaugurar nada. Vocês me corrijam se não teve as 28 casinhas lá que foi obra do Estado e não da Prefeitura. E a meia dúzia de quiosque na Beira-Rio ali. O que mais que teve? Em 6 anos. Um baita de um trabalho para guardar dinheiro. Só que a Prefeitura não é uma grande poupança. Tem 42, 43 mil pessoas que dependem de serviço público. E não tem. Nós não temos investimento em infraestrutura, nós não temos investimento em prestação de serviço. Mas vamos torcer para que ano que vem seja um ano... Esse ano já pode jogar toalha, viu, Rigonha? Nada vai acontecer. Vamos torcer para ano que vem seja um ano prazeroso. Peço uma parte, Júnior? Claro. Só para reforçar não, para conhecimento nosso, hoje, São Paulo capital, ela é o exemplo num projeto de creche. Acredite se quiser, na capital de São Paulo não tem uma única criança fora de creche. Tá? Por que é isso? Um projeto que já atrás do Ricardo Nunes, junto com, claro, com com seu secretariado, a mulher que quando ela está grávida, ela já entra numa lista e já está de espera. Ela quer dizer, tem uma ciência já que quando ela tiver o bebê, ela já tem uma creche pronta esperando ela. Isso é fantástico. Então, o pai da criança está lá, vamos acompanhar ele, né? Aqui Tietê está contrário, está difícil ter a creche. Obrigado, João. Aqui quando surge a vaga da creche, já não é mais creche, já é maternal. Tanto tempo que esperou. Né? Bom, então fica aqui nosso apontamento, que não gostaríamos de fazer. Eu gostaria que o Poupa Tempo tivesse aí funcionando, que a policlínica tivesse lá com todos os médicos dentro, e enfim. Mas infelizmente a gente tem que cobrar, é nossa obrigação fiscalizar e trazer isso à luz, né? Até como forma da prefeitura se reorganizar e ver, ela pode estar errando, ou ela pode estar falhando, ou pode não estar enxergando alguma situação que leva a esse estado de coisas, que não é normal. Né? Não é normal, toda obra inicia, 2 meses para. Inicia só em Tietê. Ou pode a prefeitura até ficar aberto, né? A prefeitura trazer suas informações. Olha, isso não acontece aqui, assim aconteceu lá. Mas não entenda, aqui em Tietê é assim, começa 2 meses para, fica aquela coisa parada. E isso alguma coisa está acontecendo, e é essa a intenção do questionamento, entendeu, presidente? Por que para toda hora, não segue a pracinha ali no São Pedro? Ficou um tempão parado. Achei que ia... Falei, não, agora... Quando eu fui ver, o que fez? Pôs 4 postes ali. Bom, por fim, arrancaram árvores que foram plantadas por moradores que iniciaram o São Pedro. Arrancaram essas árvores de lá. Bom, fizeram o quê, gente? Fizeram uma calçada, uma muretinha lá, cercando a grama, 4 postinhos de luz e acabou. Essa foi a reforma da calçada, da Praça de São Pedro. E aí, quando vai inaugurar, faz um vídeo e fala o nome errado da praça. Renunciam, omitem o nome da pessoa aprovado por lei aqui. A família me ligou e falou, nossa, mas o nome, a lei não vale? Então, eu não entendo por que fica essa situação da prefeitura. Eu acho que a prefeitura tem que olhar isso com outros olhos, apoiar quem tem que ser apoiado dentro da prefeitura, porque eu sei que tem servidores lá que trabalham sério e que buscam fazer que a coisa aconteça, mas ali, né, a cúpula, o gestor, os responsáveis precisam olhar isso de alguma outra forma e pôr a força do poder público para que isso funcione, que isso não aconteça, né, e que isso não se repita, sem falar das escolas. Não vou entrar nem nos detalhes das escolas,
Começa, para, tem escola que começou, que parou, enfim, que não anda e não continua. A escola no Alto Tietê, mega prédio que a prefeitura tem lá, 5 meses na mão, falamos semana passada, na mão da prefeitura, parado, alugando Luiz Antunes, na subida aí da Xereta, tudo largado, tudo abandonado, tudo de qualquer jeito, pagando aluguel. Eu vejo que Tietê está mais para a narrativa do que para a realidade. Narra-se uma situação, mas na realidade, a hora que você tira essa cortina, existe uma coisa muito difícil e ruim, que, como eu disse, vai deixar marcas para muitas gerações, quando a gente fala de educação, inclusive. 2 anos para instalar um... Você sabe o que ele falou esse do computador? Não fui eu, não. Isso aí está nas redes sociais. É uma forma de indignação, de reivindicação e de demonstração de indignação da própria diretora da escola. Alfredo foi marcado na publicação, eu também fui. Há 2 anos, um CPU igual esse, igual a gente tem na nossa casa, parado lá dentro de uma caixa, jogado lá na escola, sem colocar na tomada e sem as crianças utilizar. Então, bom, era isso, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 338. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Manuel Modesto. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, o povo que nos assiste. Quero parabenizar o doutor pelo requerimento. Pedir autorização para mim subscrever junto com você. Você falando em obras, essa semana eu estive no Parque Ecológico. Infelizmente, o pessoal foi lá, né? Tirou todos os telhados de lá, já sumiu, não sei para onde foi parar as telhas, as madeiras. Tem um monte de areia lá, pedra, já está criando mato. Quando os pedreiros for trabalhar, acho que não vai nem conseguir achar essas pedras, essas areias lá mais, porque criou um mato em cima lá. Tem uma lona lá, que tem uma pia de cimento debaixo dessa lona. Já está endurecendo, porque cimento tem data de validade, tem alguns dias só para poder para endurecer, né? E está lá no tempo, só com uma loninha em cima lá. Será que a prefeitura não tem um lugar que pode ir lá buscar esse cimento antes de perder e usar em outro lugar, entendeu? E é o dinheiro da população que está lá. E, infelizmente, é o que nós vemos hoje lá. É uma tristeza. Parado, totalmente parado. Não tem ninguém, não tem banheiro para a turma usar, não tem mais nada. Desmancharam tudo e foi embora e deixou lá. Então, infelizmente, é triste isso que nós vemos aqui em Tietê. Só isso, senhor presidente. Continue em discussão, requerimento 338. Está aberta a votação do requerimento 338. Aprovado. Não havendo mais matérias para o expediente, não havendo nenhum vereador inscrito para fazer o uso da palavra livre, solicito permissão ao plenário para podermos passar sem intervalo para a ordem do dia. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levante-se. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda com a verificação de presença para que possamos passar para a ordem do dia. Vereador Adriano Aronchi. Presente. Vereador Alfredo Melaré Neto. Presente. Vereador Ângelo Rafael, presente. Vereador Jário de Castro Oliveira. Presente. Vereador doutor João Batista Martellini Filho. Presente. Vereador doutor José Carlos Regonha Júnior. Presente. Vereador doutor Luiz Antônio Pisol Grigolon. Presente. Vereador Manuel Vicente Modesto. Presente. Vereador Mário Domingues Júnior. Presente. Havendo número regimental, solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura do primeiro projeto que será discutido e votado na presente ordem do dia. Emenda aditiva número 1 de 2023. Adiciona ao artigo 1º a alteração do artigo 24 da Lei Orgânica do Município de Tietê. Data de entrada, 12 de junho de 2023, de autoria dos vereadores Alfredo Melaré Neto, Adriano Aronchi, Ângelo Rafael, Jário de Castro Oliveira, doutor João Batista Martellini Filho, doutor José Carlos Regonha Júnior, doutor Luiz Antônio Pisol Grigolon, Manuel Vicente Modesto e Mário Domingues Júnior. Está em discussão a emenda aditiva número 1 de 23.
Está em votação a emenda aditiva número 1 de 23. Aprovado. Emenda aditiva número 2 de 2023. Adiciona ao artigo 1º a alteração do parágrafo único do artigo 106 da Lei Orgânica do Município de Tietê. Data de entrada, 12 de junho de 2023. De autoria dos vereadores. Vereador Alfredo Melaré Neto, Adriano Aronchi, Ângelo Rafael, Jairo de Castro Oliveira, Dr. João Batista Martellini Filho, Dr. José Carlos Regonha Júnior, Dr. Luiz Antônio Pizol Grigolon, Manuel Vicente Modesto e Mário Domingues Júnior. Está em discussão a emenda aditiva número 2 de 23. Está em votação a emenda aditiva número 2 de 23. Aprovado. Emenda aditiva número 3 de 2023. Adiciona ao artigo 1º a alteração do artigo 9º da Lei Orgânica do Município de Tietê. Data de entrada, 12 de junho de 2023. De autoria dos vereadores Alfredo Melaré Neto, Adriano Aronchi, Ângelo Rafael, Jairo de Castro Oliveira, Dr. João Batista Martellini Filho, Manuel Vicente Modesto e Mário Domingues Júnior. Está em discussão a emenda aditiva número 3 de 23. Está em votação a emenda aditiva número 3 de 23. Aprovada. Emenda aditiva número 4 de 2023. Adiciona ao artigo 1º a inclusão do parágrafo 3º ao artigo 51 da Lei Orgânica do Município de Tietê. Data de entrada, 12 de junho de 2023, de autoria dos vereadores Alfredo Melaré Neto, Adriano Aronchi, Ângelo Rafael, Jairo de Castro Oliveira, Dr. João Batista Martellini Filho, Dr. Luiz Antônio Pizol Grigolon, Manuel Vicente Modesto e Mário Domingues Júnior. Está em discussão a emenda aditiva número 4 de 23. Está em votação a emenda aditiva número 4 de 23. Aprovado. Emenda aditiva número 5 de 2023. Adiciona ao artigo 1º a inclusão do parágrafo 4º ao artigo 51 da Lei Orgânica do Município de Tietê. Data de entrada, 12 de junho de 2023, de autoria dos vereadores Alfredo Melaré Neto, Adriano Aronchi, Ângelo Rafael, Jairo de Castro Oliveira, Dr. João Batista Martellini Filho, Dr. Luiz Antônio Pizol Grigolon, Manuel Vicente Modesto e Mário Domingues Júnior. Está em discussão a emenda aditiva número 5 de 23. Está em votação a emenda aditiva número 5 de 23. Aprovado. Emenda supressiva número 1 de 2023. Suprime do artigo 1º da proposta de emenda à Lei Orgânica número 01 de 2022 a inclusão do inciso 4º ao artigo 20C da Lei Orgânica do Município de Tietê. Data de entrada, 11 de setembro de 2023, de autoria dos vereadores vereador Dr. João Batista Martellini Filho, Alfredo Melaré Neto, Ângelo Rafael, Jairo de Castro Oliveira, Dr. Luiz Antônio Pizol Grigolon, Manuel Vicente Modesto e Mário Domingues Júnior. Está em discussão a emenda supressiva número 1 de 23. Está em votação a emenda supressiva número 1 de 23. Aprovado. Emenda substitutiva número 3 de 2023. Substitui o artigo 1º da proposta de emenda à Lei Orgânica número 01 de 2022, no tocante ao artigo 21, parágrafo 3º, e ao artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Tietê. Data de entrada, 11 de setembro de 2023, de autoria dos vereadores vereador Dr. João Batista Martellini Filho, Alfredo Melaré Neto, Ângelo Rafael, Jairo de Castro Oliveira, Dr. Luiz Antônio Pizol Grigolon, Manuel Vicente Modesto e Mário Domingues Júnior. Está em discussão a emenda supressiva número 3 de 23. Está em votação a emenda supressiva número 3 de 23. Senhor presidente, é substitutiva. Não, substitutiva, foi no automático. Vamos lá de novo. Está em discussão a emenda substitutiva número 3 de 23. Está em votação a emenda substitutiva 3 de 23.
Proposta de emenda à Lei Orgânica número 01 de 2022. Dispõe sobre revisão à Lei Orgânica do município de Tietê e dá outras providências. Data de entrada, 6 de dezembro de 2022, de autoria dos vereadores, vereador doutor José Carlos Regonha Júnior, doutor Luiz Antônio Pisol Grigolon e Manuel Vicente Modesto. Está em discussão, em primeiro turno, a proposta de emenda à Lei Orgânica número 1 de 22, com a nova redação dada pelas emendas aditivas números 1, 2, 3, 4 e 5 de 23, supressiva 1 de 23 e substitutiva 3 de 23. Está em votação, em primeiro turno, a proposta de emenda à Lei Orgânica número 1 de 22. Aprovado. Não havendo mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, está aberto o período para explicação pessoal sobre os projetos discutidos e votados na ordem do dia. Como nenhum vereador deseja fazer uso da explicação pessoal, eu agradeço a presença de todos e convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 3 de outubro de 23. Terça-feira, às 18h30, está encerrada a presente sessão.